Levíticos, por favor, Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Nós vamos estar lendo a partir, Levítico 26, de 3, o versículo 3 e o 4. Queria saudar todos os nossos irmãos que estão aí na transmissão online, né? Estamos aí ao vivo aí para vocês que estão, né, nos prestigiando aí também com a sua presença online. Em nome de Jesus, Deus abençoe você grandemente. Irmãos, dá uma perguntadinha para o irmão que está do lado assim, você já é inscrito no canal do YouTube da igreja? Pergunta aí para ele, irmão, pergunta para ele. Você já é inscrito no canal do YouTube? Sim ou não? Hã? Irmão, deixa eu te dar um recadinho. Olha só, você sabia que só faltam 15 inscritos para a gente chegar a 1000 inscritos no canal da igreja? Então pegou, irmão. Se algum irmão falou, ainda não, falou, irmão, e aí? Você quer ajuda? É agora, nesse momento. Vai lá, irmão. Aí, ajuda ele aí, se ele não sabe onde é, não sabe o endereço, é o Comuxa Equiná, tá bom? Entra lá, se inscreve. Vai ser uma benção, nossas ministrações ficam lá no canal. Vai ser muito importante para você ouvir, né, novamente aquilo que é ministrado. É muito importante. Olha só como a transmissão é importante, irmão. Semana passada, no início do mês, nós tivemos aqui a Demétria Stalins e a Ila, não é verdade? E ela ficou orando aqui até as 3 da manhã por famílias da igreja. Sobre cada família foi liberada uma palavra específica, e a maioria, eu creio que até as 2 da manhã ficou transmitindo, o pessoal da transmissão ficou ali, até as 2 da manhã. Então, eu quero te encorajar, se Deus deu uma palavra para você aqui, você estava naquela fila bem pequenininha que tinha aqui, se você recebeu uma instrução de Deus, uma palavra da parte de Deus, vai lá no canal da igreja, lá no YouTube, vai estar a ministração, acompanha lá, acha você, grava aquele trechinho, vai ser muito especial para você, com certeza. Oi? Falta só um inscrito agora. Ah, não, cadê você? Cadê você? Só falta você, irmão, só falta você. Ô, Jesus. Mas tá bom. Irmãos, então, em nome de Jesus, que bom. Missão cumprida, chegamos nos 1000 aí. Já deu os 1000. Olha aí que benção. Já deu os 1000. Vamos aplaudir o Senhor, porque já deu os 1000. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Em tudo dai graça. É bênção, né, gente? Louvado seja o Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Eu sei que vocês estão aí bem acostumados com pastores de fora, mas hoje é comigo mesmo. Então não tem jeito não, né? Hoje é eu, gente, né? Levítico 26, versos 3 e 4, diz assim, a palavra de Deus. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, e a terra produzirá a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Você pode ler comigo todos juntos? Vamos ler novamente o versículo 3 e 4 juntos? Aqui no telão, vamos lá? 1, 2, 3. Se andarem nos meus, guardarem e os cumprirem, então eu lhes darei a terra e a árvore. Quantos creem que o Senhor vai falar com você hoje à noite? Põe a mão sobre o seu coração agora. Espírito Santo, nós te pedimos humildemente, revela, ministra, nos instrui, nos abençoa com esta porção da Escritura. No nome de Jesus, que o teu Espírito, Pai, ensine e complete no coração de cada um a revelação necessária para esse tempo, para essa semana. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no... Qual é o tema do nosso ano? O ano da bondade de Deus. E que ano incrível a gente está tendo. É verdade ou não, né? A gente está tendo um ano muito incrível. E não importa o que aconteça, o nosso discurso, a palavra que está na nossa boca é só uma. Estamos debaixo da bondade de Deus. E ela nos seguirá todos os dias da nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Então, desde o início desse mês, nós temos sido muito abençoados, ministrados, na verdade. Iniciamos, como eu disse, com a pastora Demétria e a Ila. A semana passada nós tivemos conferência de jovens, não é jovens, né, Reniel? Foi bênção ou não foi a conferência? E nós tivemos aqui o pastor Atos, de Araçatuba,
São Paulo, que ministrou aqui para nós, foi uma bênção. E essa semana, enquanto eu estava ali envolvido na recuperação do telhado, né, e envolvido ali, foi muito especial, porque eu falei com o Senhor, não deixa chover até que a gente termine o telhado. Então, amado, nós somos um pouco responsáveis pelo calorão que você passou essa semana e não choveu, viu? Porque o Senhor segurou a chuva até que o telhado ficou pronto ali. No dia que ficou pronto, choveu, barbaridade, né? Foi uma benção. Então, eu estava envolvido ali com essa questão de recuperar o telhado e o negócio que pegou fogo e construção para cá e para lá. E nós trabalhamos, né, nas duas frentes no auditório ali. E no meio dessa correria toda, Deus ministrou algo assim no meu coração que eu quero repartir com você. E essa semana eu vi a imagem de um lugar muito especial. E eu queria que colocasse lá para mim, por favor, a primeira imagem. O tema de hoje à noite é esse. Mas é esse lugar aqui, ó. Esse lugar fica na Califórnia e ele se chama Vale de Morte. Já, o nome está dizendo, né, irmãos? Olha lá. É o Vale de Morte, né? Esse é um lugar lá na Califórnia, muito seco, árido pra caramba, onde não existe chuva, praticamente não existe chuva, é um lugar extremamente quente. Olha como é que a terra racha de tanto calor que tem lá. É um verdadeiro deserto, mas devido a algumas condições climáticas, né, bem exponenciais assim, esporadicamente algumas nuvens se formam sobre esse vale, são raras, mas se formam sobre esse vale em determinadas épocas, e chove nessa região aqui. E é tão interessante que as pouquíssimas chuvas que dão ali, quando a água bate nesse tipo de solo, algo extraordinário acontece. E eu queria que você visse agora o que acontece com esse vale, quando só um cheiro de água assim passa sobre ele. Dá uma olhadinha. Olha só. O vale inteiro, não está tão nítido, mas dá para você entender que se tudo isso aí é flores, são flores. Então, eu até peguei, porque essa é só uma porção do vale, mas eu peguei uma foto mais de cima um pouquinho, queria que colocasse lá a outra foto para você ver toda aquela região como fica. Olha isso, flores amarelas, roxas, lilás, vermelhas, e tudo isso aí por causa de algumas chuvas que deram sobre o Vale de Morte. Olha para isso, o que era deserto sem vida se tornou um maravilhoso, exponencial jardim. Pessoas do mundo inteiro foram estudar este vale, essa região, para saber o que acontece. Como que esse negócio fica assim, com um cheirinho de água só, com um pouquinho só de chuva, já fica desse jeito, se torna um lugar maravilhoso, um maravilhoso jardim. E a resposta para isso, ela é muito simples. A resposta é que o deserto virou um maravilhoso jardim, porque neste lugar, que você viu antes, que era todo seco, nesse lugar, as sementes de todas essas flores já estavam ali. Então já estava cheio de sementes que ninguém podia ver com os olhos humanos, sementes que estavam esperando o tempo certo e as condições certas para que elas pudessem florescer. Então, quando a chuva vem sobre essas sementes que estão naquele solo todo seco, a vida começa a aparecer nelas. Então, o impossível se torna totalmente possível e o que estava aparentemente morto se torna vivo e belo. E vendo essa imagem aí, o Espírito Santo falou comigo assim: filho, desde que você nasceu, eu tenho depositado preciosas sementes na sua vida. Desde que você nasceu, Deus está construindo, Deus falando para mim essa semana, desde que você nasceu, eu estou construindo um maravilhoso jardim na sua vida. Talvez você não está vendo, talvez está aparentemente áreas inertes e inférteis, mas eu tenho depositado na sua vida obras maravilhosas, grandiosas e extraordinárias. E o Deus que falou comigo, querido, Ele falou ainda mais, falou assim: você é um verdadeiro depósito de sementes divinas. Uau! Existe muita vida de Deus dentro de você, muita riqueza do céu dentro de você. E meus irmãos, o mesmo Deus que falou comigo é o mesmo Deus que está falando com você hoje à noite a respeito da mesma coisa. Nas áreas onde você não pode ver, áreas da sua vida onde parecem ressequidas e totalmente inférteis, o Espírito do Senhor está aqui hoje à noite, está dizendo: Deus tem plantado sementes na sua vida ao longo de toda a sua existência. Deus tem plantado sementes divinas na tua vida. Eu queria que você virasse para o teu irmão e declarasse: você é um verdadeiro depósito
de sementes divinas. Ninguém pode ver, ninguém acredita que está lá, mas Deus colocou dentro de cada um de vocês aqui grandes sementes, maravilhosas sementes que brotarão e vão romper para se tornar um lindo jardim nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Então pode ter certeza de uma coisa: hoje eu tenho uma boa notícia para o teu coração. Em nome de Jesus, prepare as suas sementes para a glória de Deus. Traga à tona os teus sonhos hoje à noite durante esta palavra, porque Deus tem uma grande chuva que está a caminho das tuas sementes nesses dias, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Levante a sua mão, dá um aplauso ao Senhor e fala: eu creio nas sementes. Tem chuva de Deus a caminho. Pega na mão de uma pessoa e fala: eu profetizo sobre você que nesses próximos dias brotarão sementes de milagres, sementes de vida, sementes de transformação. Fala para ele: nesses próximos dias, sementes adormecidas em você brotarão, serão ativadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? A chuva está vindo, igreja. Tem uma nova estação chegando. A terra seca vai ser visitada pela bondade de Deus, e coisas extraordinárias vão começar a acontecer, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos, e hoje o tema da nossa ministração é essa: a chuva virá sobre as tuas sementes. Você crê nisso? Irmãos, entenda, Deus depositou sementes maravilhosas na sua vida. Ninguém está vendo, ninguém percebeu, estão lá escondidinhas, mas quando a chuva de Deus vier sobre elas, na época certa, vai brotar para a glória de Deus. Sabe, através de toda a Bíblia, nós encontramos Deus trazendo a sua chuva sobre sementes que Ele plantou nas pessoas. Deus plantou sementes preciosas em homens maravilhosos. Deus plantou sementes em mulheres. No decorrer de toda a Escritura, Deus plantou sementes em crianças, em jovens, em anciãos, pessoas que não tinham a força necessária para construir algo, para fazer algo. Deus os fortaleceu. Pessoas que não tinham os recursos suficientes, Deus fez a chuva financeira vir sobre eles. Pessoas que não tinham nelas o potencial para realizar. Outros que não tinham a coragem de prosseguir de um determinado estágio, Deus veio e liberou a chuva sobre as sementes que estavam plantadas dentro delas. E meu irmão, se Deus fez isso ao decorrer da Escritura e ao decorrer da história, significa que eu e você também teremos a chuva de Deus sobre as nossas sementes. Sabe, querido, Abraão foi um exemplo. Pastor Atos falou semana passada, Gênesis capítulo 12, versículo 2, ele falou de Abraão. E ele lê esse texto onde a Bíblia diz: Deus disse para Abraão: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Gente, Deus está falando que vai fazer uma grande nação de um homem que era estéril. Ele tinha um casamento que não gerava filhos. Sua esposa era estéril, e Deus vem e fala: Abraão, eu vou fazer de você um pai de uma grande nação. Eu te abençoarei grandemente, engrandecerei o seu nome. E é por isso que Abraão foi o pai da fé. Ele não tinha filhos, e Deus, além de conceder um filho na sua velhice, chamado Isaac, você conhece a história. Deus não tinha só um filho para dar para Abraão, mas Deus tinha um legado maravilhoso. Deus planta em Abraão uma unção de paternidade incrível. Por quê? Porque Deus pega aquele que não era para confundir aquele que era. Deus pega aquele que não é para confundir o que é, aquele que não sabe para confundir o que sabe. Deus pega Abraão, um homem que não podia, ele e sua esposa, eles não podiam ter filhos, e Deus fala: você vai ser o pai da nação de Israel. Você vai ser o pai da nação que eu escolhi. Então Deus planta nele a semente de todo um povo. Toda a semente de Israel estava dentro de Abraão. Todas as 12 tribos de Israel estavam dentro de Abraão. Todos os grandes feitos do povo de Israel que você conhece na história, tudo isso estava dentro de Abraão. E Deus vem e rega essa semente. Dá para você entender isso, irmão? Olha que coisa grandiosa. De Abraão veio toda a nação de Israel. Moisés é um outro exemplo disso. A gente está aquecendo a bateria aqui. Então você conhece a história de Moisés. Você sabe, Moisés, aquele menino ameaçado de morte. Você sabe que todos os meninos no Egito estavam condenados a morrer de 2 anos para baixo. Moisés estava no meio.
Moisés é lançado nas águas do rio Nilo, adotado pela filha de Faraó, é o contexto que você sabe, mas dentro daquele menino havia uma semente poderosa de libertação e de liderança. Sabe, gente, ninguém olhando para Moisés conseguiria ver em Moisés um grande libertador. Moisés, você sabe que ele foge do Egito, porque ele assassina um homem, um egípcio, ele foge do Egito e ele fica escondido por 40 anos no deserto. Dá uma força aqui, Denis, para nós. Ele fica escondido por 40 anos no deserto, irmãos. 40 anos escondido com as sementes adormecidas dentro dele. Moisés se afasta do propósito de Deus por 40 anos. E um dia, Deus vem. Dá para baixar um pouquinho, por gentileza? É que o outro estava um pouquinho mais baixo e eu estou querendo pregar forte, irmão. Aí, eu estou aqui controlando, né? Um dia, Deus vem ao encontro de Moisés, irmãos. Preste atenção nisso. 40 anos Moisés fugiu. Ninguém sabia, ele estava lá no deserto apacentando cabras, mas Deus vem e desperta a semente que foi colocada dentro de Moisés. Deus ativa o libertador de Israel com 80 anos de idade. Deus ativa esse homem e Moisés se torna um dos maiores líderes que a história conheceu, que a história já viu. Dentro de Moisés estava a libertação de milhares de pessoas cativas no Egito. Dentro de Moisés existia um plano para todos os seus irmãos hebreus, e Deus colocou dentro de Moisés o potencial para esse negócio acontecer. Abra o seu coração para isso. Dentro de Moisés, você já imaginou se as páginas da sua Bíblia não tivessem a história de Moisés? Dentro de Moisés estavam as 10 pragas do Egito. Dentro de Moisés estava a abertura do Mar Vermelho. Dentro de Moisés estava pão caindo do céu no deserto. Dentro de Moisés estava uma rocha onde foi tocada e água jorrou para milhões de pessoas. Dentro de Moisés estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Dentro de Moisés, irmãos, estava tudo ali. Tudo era propósito de Deus através da vida desse homem. Querido, existem sementes tão preciosas dentro de você, e que você não imagina como é precioso aquilo que Deus plantou dentro de você. É por isso que Deus detesta o aborto. Eu vou repetir isso: Deus detesta o aborto, porque o aborto é uma tentativa do inferno de assassinar as sementes e o jardim maravilhoso que Deus plantou dentro de você. Você imaginou se Jesus Cristo tivesse sido morto, querido, quando foi perseguido por Herodes? Mas então eu quero que você entenda, tudo isso na vida de Moisés e muito mais, era o plano de Deus para Moisés. Tudo que Moisés realizou, já estava dentro dele, já nasceu com ele. As sementes de toda a história de Moisés, já nasceu com ele, já estavam lá. Deus apenas veio na hora certa e trouxe a chuva sobre elas. Irmão, vá abrindo seu coração, porque eu creio e eu profetizo que uma grande estação de chuva está vindo na direção daqueles que creem, está vindo na direção desta igreja. Se prepara, depois de tudo que nós já tivemos, depois de tantas palavras proféticas, depois de tanta ativação do céu sobre a nossa vida, eu creio que vão começar a brotar muitas das sementes que Deus plantou na sua vida. Quantos creem nessa verdade? Fala para o seu irmão: creia, meu irmão, creia. Fala para ele: creia, já está vindo as chuvas, já estão vindo as chuvas. Creia, creia em nome de Jesus. Querido, o Espírito Santo te manda dizer: o milagre pelo qual você tem orado está próximo de se acontecer para a glória de Deus. Sabe, as finanças pelas quais você tem orado estão vindo. As portas, Deus me mostra pessoas que estão pedindo para que portas se abram. E assim diz o Senhor para você: portas extraordinárias serão abertas nos próximos dias. Igreja, as liberações do céu estão chegando sobre a tua vida e a sua casa. Quantos creem que as liberações do Senhor serão hoje à noite liberadas sobre você? Levante a sua mão e fala: Senhor Jesus, eu creio. Mais forte: Senhor Jesus,
Eu creio nas liberações do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre os meus ministérios, sobre tudo aquilo que é meu. E só aqueles que creem que as liberações estão vindo, dá mais um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Ah, irmãos, eu me animo, porque você nem imagina o que Deus colocou dentro de você. Você nem imagina, irmão, que faz tempo que você procura. Aquilo pelo qual você tem orado por muito tempo, já está dentro de você e Deus vai fazer florescer. Deus vai te dar. Eu queria que você olhasse comigo para como Deus faz as coisas. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. Gênesis 1, versículos 11 e 12. E diz assim a Escritura: E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja onde? Ei, vamos lá, vamos de novo. E Deus disse que a terra produza relva, que a terra produza ervas que deem o quê? Sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E essas árvores frutíferas que dão fruto segundo a sua espécie, tem uma semente aonde? Cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra, próximo versículo, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele. Onde estava a semente? Dentro daquilo que Deus criou. Onde é que estava a semente? Dentro daquilo, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Presta atenção. Deus pega uma semente. Deus pega uma semente onde tudo começa. E Deus coloca dentro daquela semente uma árvore. Deus pega uma semente e coloca dentro daquela semente uma árvore. Se você tivesse uma semente na sua mão, você viria só a semente. Mas quando Deus olhou para aquela semente, Deus não viu apenas uma semente. Deus viu uma árvore inteira ali dentro. E Deus não só viu a árvore inteira. Você na sua mão continua vendo sua árvore. Mas Deus enxergou a árvore, e esta árvore cheia de frutos. E naquele monte de frutos que aquela única árvore deu, tem milhões de sementes iguais àquela inicial que estava na palma da sua mão. Você está entendendo isso? Então Deus pega a árvore e faz com que ela dê frutos, e de cada fruto Ele coloca a mesma semente, que plantados vão produzir outras árvores, que vão produzir mais frutos, que vão produzir mais sementes. Então essas sementes vão virar plantações, que vão virar mais árvores, que vão dar mais frutos, e que vai virar mais sementes. E aí vai ter mais árvore, mais fruto, mais semente, mais fruto, mais árvore, mais semente, mais fruto. Você está entendendo? Então significa que enquanto eu e você apenas enxergamos uma semente nas nossas mãos, Deus enxerga uma floresta inteira. Quando Deus olha para a tua vida, Ele enxerga muito além daquilo que você possa imaginar. Sabe, eu queria que você entendesse, ou seja, o futuro dessa árvore está dentro dela mesma. Toda a capacitação para multiplicar, para dar certo, para frutificar, para encher a terra, para se transformar numa imensa floresta, todo o potencial está dentro de uma única semente. Irmão, é por isso que para tudo que Deus planejou para a tua vida, Deus já colocou dentro de você o potencial para você realizar. Tudo que Deus planejou para você, todo o plano de Deus para você, não é uma coisa que já está dentro de você, o potencial para acontecer. Quantos creem nisso? Quem está entendendo? 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 diz assim: E Deus que dá semente, olha lá, e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Irmãos, Deus dá a semente, e a Bíblia diz, Ele aumentará as sementes dele em você. Ele aumentará as sementes dele. Isso quer dizer uma coisa, que Deus não nos dá frutos prontos. Deus ativa as sementes que Ele colocou em nós. Pastor, como assim? É simples, você pede dinheiro a Deus, e sabe o que Deus faz? Deus não te dá dinheiro, Deus te dá uma ideia, Deus te dá uma estratégia, Deus te dá alguma coisa criativa, e aquela ideia vai te dar muito mais dinheiro do que aquele dinheiro que você estava pedindo para Deus. Alô? Você entendeu?
Então você pede para Deus um fruto pronto. E sabe o que Deus faz? Deus te dá uma semente. Deus te dá uma ideia. E a hora que você ativa aquela semente, Deus ativa aquela semente em você, aquilo sendo realizado, vira uma colheita muito maior do que aquele pouquinho que você estava pedindo para Deus. Irmãos, você pede para a conversão de toda a sua casa. Mas você prega, você fala e ninguém da sua família se converte. Pois é, então sabe o que Deus faz? Deus vem e te dá uma estratégia de evangelismo. E sabe o que acontece? Muitas outras pessoas conhecerão a Cristo por causa da sua estratégia de evangelismo, e não somente aqueles da sua casa. O que eu quero que você entenda? Que talvez você olhe para a sua vida hoje e você não enxergue isso. Talvez você enxergue apenas fracasso, talvez você enxergue apenas derrota, talvez você olhe para a sua vida e enxergue limitações, pequenez, inferioridade. Talvez você olhe para você e você não enxerga o que Deus enxerga, mas hoje o Espírito Santo está te dizendo que você está hoje, talvez como Moisés esteve, 40 anos no deserto, com toda aquela riqueza dentro dele, mas ele passou 40 anos apacentando cabras no deserto. E sabe, talvez sem rumo, Moisés estava lá 40 anos, sem rumo, sem propósito, sem direção, vendo a vida passar. Mas um dia o Senhor foi até Moisés. Um dia o Senhor apareceu e se manifestou a Moisés o propósito dele. E assim como ele fez com Moisés, o Senhor está dizendo para mim e para você: hoje é a noite que eu quero vir ao teu encontro e ativar o meu propósito em você. Hoje é a noite que eu quero manifestar a você o meu propósito. O Senhor está dizendo: existem sementes que eu plantei em você, e hoje é uma noite para aqueles que creem. É só para aqueles que creem que eu posso ativar as sementes que eu plantei dentro de você. Sabe, é só para aqueles que creem. As pessoas, diz o Senhor para você, todos vão ver o sucesso que sempre esteve dentro de você, mas estava adormecido. Meu irmão, minha irmã, Deus virá ao teu encontro em nome de Jesus. Eu creio e profetizo sobre você, que Deus enviará a sua chuva sobre as sementes que Ele colocou em você. Sementes emocionais, sementes materiais, sementes financeiras, sementes intelectuais, sementes espirituais. Deus vai regar sementes aqui hoje à noite. Você vai ver o teu deserto se transformar em jardim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o Senhor está preocupado com um grupo específico de pessoas aqui, que não se sentem capazes, que não se sentem adequados, que não se sentem talvez com a identidade correta, mas o Senhor está dizendo: onde havia vergonha, por causa do meu toque, vai ter dupla honra em nome de Jesus. Onde havia tristeza, vai haver alegria. E o Senhor está dizendo para a gente aqui: onde houve humilhação, eu vou declarar honra sobre a tua vida, porque a minha chuva está vindo. Deus dará honra em nome de Jesus. Você crê nessa verdade, irmão? Eu não sei com quem Deus está falando, mas o Senhor está dizendo que dentro de você existem sementes maravilhosas que ninguém conhece. Dentro de você existem coisas que ainda não se manifestaram. Dentro de você existem planos de Deus que ainda não foram ativados, mas serão ativados, diz o Senhor, nesses próximos dias. Sabe, irmão, eu creio que um futuro extraordinário está escondido dentro de cada um de nós. Ah, como eu acredito nisso. Então eu queria que você falasse para você acredita que tem um futuro glorioso para você? Então fala para quem está ao seu lado assim, ó: se eu fosse você, continuava meu amigo. Fala para ele. Viu? Fala assim para ele, ó: o meu futuro vai ser top. Então seja bem legal comigo. Fala para ele. Seja bem legal comigo, continua meu amigo. Viu? Irmão, e sabe por que eu creio nisso? Olha para Efésios capítulo 3, verso 20. Dá uma olhadinha para esse texto. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo assim: ora, aquele, vamos ler comigo? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme... Onde é que opera o poder, igreja? Eu não ouvi. Onde que opera o poder? O poder de Deus está operando onde?
Então, não diga que você não pode fazer, não diga que você não pode chegar lá, não diga que você não pode realizar, porque o que está dentro de você é o poder de Deus, é aquele que realiza mais do que você pensa, do que você acredita que pode. Quem está entendendo, querido? O poder de Deus está dentro de você. Põe a mão no coração um pouquinho e fala assim: o poder de Deus opera em mim. Amém? É por isso que vem o próximo versículo, com a mão no coração. Porque é um poder que opera em nós. Leia comigo. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Levante as suas mãos, adore a Ele, exalte o nome dEle, porque Ele colocou poder em você. Ele colocou poder em nós. Oh, meu Deus do céu, me ajuda a pregar, irmão, senão eu não consigo. Fala para alguém aí, por favor, o jardim mais bonito que você já viu. Está sentado do teu lado hoje. Se isso aqui fosse um culto de solteiro, ia dar bom, hein, irmãos? Fala sério. Se esse aqui fosse um culto de solteiro, o duro, irmão, né, que o cara casado está falando para o outro cabo do lado, né, não falou para a esposa não, mas está tudo certo, glória a Deus. Irmãos, o jardim mais bonito que você já viu, está realmente pertinho de você aí. O Senhor está dizendo, pessoas que entraram aqui, ou pessoas que estão aqui, como um vale de morte, secos, e talvez, amado, você está seco em uma área emocional, está seco na sua fé, está infértil em alguma área, está ressequido o solo do seu coração. O Senhor está dizendo, a minha chuva virá sobre você hoje. Eu vou ativar sementes de vida, de esperança, de paz, de alegria, de fé, de ânimo. O meu poder vai se manifestar sobre você. Querido, hoje Deus tem palavras de vida para as situações do vale da morte, em nome de Jesus. Deus viu em você o que ninguém mais viu. E é por isso que Deus consegue ver em você o que ninguém mais consegue ver. E é por isso que eu me animo no Senhor, querido. Eu me animo. Em 1 Samuel, lá no capítulo 16, a Bíblia conta essas coisas. Isso me fascina. A Bíblia conta uma história de um profeta que chegou numa casa de um casal que tinha 8 filhos. Chegou um profeta numa família que tinha 8 meninos. E Deus disse para o profeta assim, tá vendo essa casinha aqui? Tem um rei dentro dessa casa. Tem um rei aqui dentro. E você vai ungir esse rei para ser rei de Israel. Gente, e aí? Ninguém daquela casa sabia que tinha um rei ali dentro. Ninguém via um rei ali dentro. Ninguém imaginava um rei ali dentro. Mas Deus via um rei lá dentro daquela casa. As pessoas almoçavam junto com o rei. As pessoas dormiam junto com o rei. As pessoas brincavam com o futuro rei. Mas não sabiam que o rei estava ali. Meu Deus! É interessante que o pai daqueles rapazes também não imaginava. E quando o profeta fala, Deus diz que tem um rei aqui dentro. O pai então já vai apresentando os meninos. Fala, está aqui. Olha aqui, está só o suprassumo da família. Olha aqui, profeta. Esse aqui é guerreiro, aquele ali também. Rapaz, olha que bonito aquele ali. E o pai imagina, né? O pai assim, quem será que vai ser o rei? E o profeta também estava ali, querido. E a Bíblia fala que Deus falou para o profeta assim, não vá pela aparência. O rei não está aqui. E então o profeta pergunta, tem mais algum filho aí? E ele fala, tem o mais novinho. Ele está lá cuidando das ovelhas. Está lá no sol quente, está lá cuidando. E o profeta manda chamar aquele menino. E quando Davi, que é o personagem, ele entra naquela sala, Deus diz, está aí o futuro rei de Israel, para Samuel. Sabe, irmãos, diz a Bíblia então que Samuel pega o óleo que ele levou para ungir o rei, e o óleo era colocado num chifrão de carneiro grandão assim, e aquele chifre estava cheio de óleo. Diz a Bíblia que ele então leva o Davizinho ali para fora e derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, e a partir daquele momento, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor passou a estar sobre Davi. Irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque Deus está aqui nessa noite com óleo nas suas mãos de novo.
Ah, quem pegou, pegou. Deus está aqui com óleo nas mãos de novo. E sabe o que Ele está te dizendo? Você que foi esquecido na sua casa. Você que foi rejeitado assim como Davi. Você que foi humilhado. Hoje Deus vai derramar óleo sobre a sua cabeça. E o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti em nome de Jesus. E a grande obra que Ele colocou dentro de você e todo mundo desprezou e não viu, Deus vai manifestar para a glória dEle. Ah, meu irmão, nessa noite Deus está regando as sementes proféticas que estão na sua vida. Deus está regando, sabe toda aquela palavra profética que você recebeu aqui? Você jovem que recebeu na conferência uma palavra profética, você família, homem e mulher que recebeu uma palavra profética aqui, na nossa conferência do início do mês, tenha certeza de uma coisa, cada promessa que Deus te deu, cada palavra profética que você recebeu, cada instrução que o Espírito Santo te falou, vão se tornar em realizações nessa próxima estação, em nome de Jesus. Quantos creem nessa verdade? Irmãos, se você tem negócio, já levanta a sua mão. Se você é profissional liberal, já levanta a sua mão. Se você é filho de Deus, já levanta a sua mão, porque as empresas vão nascer, os negócios serão abertos, os ministérios serão liberados, as famílias serão salvas, as igrejas, filhas dessa casa que vão surgir para a glória de Deus. Tudo que Deus nos disse vai acontecer em nome de Jesus. Todos à sua volta vão se surpreender com o tamanho da bondade de Deus sobre a tua vida. Deus vai mandar chuva sobre as sementes que estão em ti em nome de Jesus. Se você recebe, fala: eu recebo. Aleluia. Nenhuma semente depositada em você vai morrer. Nada do que Deus plantou em você, desde o dia que você foi concebido no ventre da sua mãe, vai morrer. Deus tem um propósito ativo dentro da sua vida, e ele vai se cumprir para a glória do Senhor, queridos. Sabe, eu queria, aquela canção está aí no jeito que eu pedi, a primeirinha, aleluia. Eu queria que você agora, com a mão no seu coração, vamos fazer diferente, irmãos. Pode soltar a canção. O Senhor está falando muito forte ao meu espírito. Os sonhos precisam vir à tona. Jamais vão morrer. Os sonhos precisam vir à tona. As sementes precisam brotar. E diz o Senhor: as sementes virão sobre. As sementes já estão aí. A chuva, pode levantar o som. A chuva virá. A chuva virá. Deixa o Espírito de Deus te ministrar. Se tentar matar os teus sonhos, sementes ativadas. Sementes ativadas, milagres ativados. Feche os seus olhos, irmãos. Pense nas sementes que Deus colocou em você. Pense nos sonhos que Deus colocou em você. Pensa. os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova, diz o Senhor. Perdeu a visão. Olha a palavra de Deus. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Em nome de Jesus. Não desista. Comece a falar em língua se você sabe. Se você é batizado no Espírito Santo, vai orando agora. Vai orando, vai deixando o Espírito de Deus se mover nesse lugar. Deus está restaurando os teus sonhos. Você pode profetizar os teus sonhos. Você pode profetizar as sementes que estão dentro de você. Então levante as suas mãos e recebe a ativação de Deus. Recebe a unção do Senhor agora, vai! Receba em nome de Jesus! Receba em nome de Jesus! Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vamos levantar um grande clamor agora. Vai orando aí no seu lugar, vai dizendo: Senhor, que as sementes sejam ativadas. Que as sementes sejam ativadas. Que o meu jardim venha brotar em nome de Jesus. Vai, irmão. Levante a sua voz.
deu a visão. Toda a pressão, Deus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando. Eu profetizo sobre a semente dentro de você. Eu profetizo sobre o depósito que Deus colocou em você. Uma cova e ferido. Tudo que você precisa já está dentro de você. Não desista, não pare de os sonhos de Deus. Jamais vão morrer. Não desista, não pare de. Não pare, não pare, não pare. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia. E a tua visão. Enche o seu coração de fé e recebe. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia. Ousadia, força, coragem, fé. Unção de multiplicação. Recebe em nome de Jesus Cristo. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. O Senhor está nesse lugar, igreja. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Porque Deus está aqui nesse lugar. Ninguém viu o que tem dentro de você, mas Deus viu. Nem você sabe o que tem dentro de você, mas Deus sabe. Nenhuma semente depositada por Deus em você vai morrer, mas todas elas vão brotar em nome de Jesus. O Senhor está falando: o que eu planejei para a tua vida vai acontecer. O Senhor está falando para a gente aqui: você vai crescer, você vai multiplicar, você vai expandir. E hoje Deus está trazendo uma nova vida para os teus sonhos, para os teus projetos. Sabe aquilo que Deus está te permitindo ver, as coisas com as quais Deus está te permitindo sonhar. Isso são sementes que estão sendo regadas dentro de você, estão pipocando diante dos teus olhos. O que Deus fez até aqui é só o começo. Eu creio que obras maiores virão, que uma nova história será escrita, e os tesouros de Deus que estão espalhados aqui nesse auditório hoje à noite vão se manifestar para a glória de Deus. Agora ouça. Se Deus tem sementes depositadas em nós, igreja, quantos creem que Deus tem sementes depositadas em nós? Se Deus tem sementes depositadas em nós, se Deus envia as chuvas para regar essas sementes, para fazer com que elas brotem, qual que é a nossa parte nisso? Qual que é a minha, a sua parte? E tudo tem a ver com o nosso coração. E o Senhor está chamando a sua atenção porque as sementes de Deus estão plantadas num solo dentro de nós, no nosso coração. E esse solo pode ser bom, ou esse solo pode ser ruim, porque o solo é o nosso coração. Deus pode ter depositado sementes maravilhosas dentro de você. Deus pode ter colocado sementes da melhor e da maior qualidade dentro de você. Mas ouça bem, se o solo onde essas sementes estão for ruim, ela não vai brotar. As sementes brotam onde o solo é bom. Então o nosso desafio para que as sementes de Deus brotem é que continuemos sendo uma boa terra para Deus. Sabe, queridos, então nosso coração precisa se manter sendo uma boa terra, porque a terra, se a terra for boa, ao Deus enviar a chuva, o crescimento vai acontecer. A Bíblia diz isso, Ezequiel 34, verso 26, o final do versículo diz assim: farei descer a chuva a seu tempo. E como é que serão as chuvas de Deus para você? Serão chuvas de bênção. Diga assim: sobre a minha vida, a chuva de Deus é de bênção. Irmãos, existe uma atmosfera profética para esses dias aqui. Eu creio, irmãos, Deus está levantando essa igreja para uma estação poderosa em nome de Jesus. Eu não sei se você consegue crer comigo, mas eu creio que um novo tempo está vindo sobre nós. Algo maior Deus tem planejado a nosso respeito.
Oh, meu Deus do céu, mas eu preciso deixar algo para você. E é o texto que nós começamos essa mensagem. Eu estou terminando, mas olha o texto que nós lemos. Levítico capítulo 26. Olha o que a palavra diz como alerta para nós. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, o que vai acontecer? Então, leia comigo. Eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá e a árvore. Deus não disse que mandaria a chuva quando a gente quisesse. Deus também não disse que mandaria a chuva quando a gente achasse que precisava. Deus também não disse aí que mandaria a chuva quando a gente orasse pedindo chuva. Sabe o que acontece? Deus só envia a chuva na hora certa. Então fala para quem está ao seu lado. Deus só enviará a chuva sobre você na hora certa. Mas sabe, queridos, antes da chuva, e aqui está uma palavra para você. Antes da chuva sempre tem uma estação de seca. Antes da chuva sempre tem um período complicado. Mas eu sinto Deus me dizendo para repartir com você que a estação de seca para a vida de muitos está chegando ao final. Por isso Deus está te trazendo essa palavra. Deus está dizendo que o vale de morte na sua vida vai mudar de nome para a glória dele. E o que era um vale de morte vai se tornar vale de bênção, em nome de Jesus. E eu quero profetizar, estenda a sua mão para receber, que a chuva venha sobre o solo do seu coração, que sejam regadas as sementes que estão sobre a sua vida, que floresça o propósito grandioso que Deus tem para você, em nome de Jesus. Igreja, se prepare, em nome de Jesus. A chuva de Deus virá com certeza, e ela é a bênção de Deus sobre nós. Deus está dizendo aqui: a minha chuva vai dar vida, a minha chuva vai ativar coisas, a minha chuva vai nutrir tudo aquilo que vocês têm orado e trabalhado para a glória do meu nome. O Senhor está falando assim para você ficar firme até a estação certa. Ficar firme até a estação certa. Por quê? Porque sementes na tua vida que já estão aí há muitos anos, Deus só precisa de um minutinho de chuva para fazer brotar. Sementes que estão na sua vida, preste atenção, há muitos anos, coisas pelas quais você tem orado há muitos anos. É a outra música, tá? Coisas que você tem orado há muitos anos. O Senhor está falando: eu só preciso de um minuto. Eu só preciso de 30 segundos de uma chuva que venha do céu. Coisas que você tem orado há muito tempo, que você sonha desde criança, que você lutou e luta até hoje. Sabe o que Deus está dizendo? São sementes que eu plantei. E eu não vou deixar você desistir das sementes que eu plantei. O seu vale de morte vai virar vale de bênção. A seca está terminando, a chuva está vindo. Vai ser sobrenatural que Deus vai fazer nesses dias. Cadê a canção lá que eu pedi milagres? Ah, queridos, eu queria que você entendesse essa palavra. A chuva está vindo. O Espírito de Deus quer ministrar você. Porque o Deus que ativou Moisés no passado vai ativar você. O Deus que plantou paternidade em Abraão vai abençoar você. O Deus que fez Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos vai ressuscitar sonhos, expectativas novas aqui. Mesmo Deus que fez coisas maravilhosas está passando por aqui. Oh, cante. Tem a letra não? Você pode cantar assim: eu creio. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga: se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus está passando aqui hoje à noite.
Seja ativado para a glória de Deus. Fique em pé no seu lugar. Tome posse, tome posse. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus E a morte já venceu. Como é que ele está? vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Então diga! Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Pela fé, diga! Sim, eu creio em ti. E a chuva de Deus está vindo. O Deus de milagres está aqui nessa noite. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sonhos adormecidos, sementes adormecidas, projetos adormecidos, venham à tona em nome de Jesus. Que venha a chuva de Deus sobre você, que venha a esperança de Deus sobre você, que sejam ativadas, ativado o propósito do Senhor sobre ti. Aquele Oh, oh. Ele quer me adquirir. Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos Faz viver, cante, Deus de milagre. Deus de milagre. Aquele que Há de vir. Levante suas mãos e seu poder. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Hoje sobre a sua vida, diga! Diga! Deus do sobrenatural. O Senhor está aqui, igreja. O Espírito do Senhor está passeando no nosso meio. Ei! Vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer nesses dias. Seja ativado para a glória de Deus. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, ei, a sua carreira vai começar a brotar. O Senhor está dizendo aqui, sua família, seu casamento vai começar a dar frutos. Vai começar as sementes de Deus a serem ativadas na tua vida profissional, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você, Tário, sementes de Deus que estão em você e que você não consegue ver. Você não consegue ver sobre a tua profissão, você não consegue ver, às vezes, sobre os teus filhos, mas diz o Senhor, eu estou te ativando para esse tempo. Eu estou te ativando para esse tempo, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você, sementes que estão aí desde que você nasceu. Este é o tempo de uma ativação. Está vindo uma estação de chuva sobre você, em nome de Jesus. Está vindo uma estação de chuva. Irmão, Deus tem uma palavra no teu coração. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. A atmosfera desse lugar está mudando. A presença de Deus vai ser intensa aqui. O mover do céu vai ser poderoso no nosso meio, em nome de Jesus. Ei, Shacatarabacai. Deuteronômio 28:12. Coloca lá.
Ih! Olha o que o Senhor está dizendo para nós. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, irmão, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Quantos creem naquilo que o Senhor está liberando sobre nós? Aleluia, queridos irmãos, eu quero testificar essa palavra do Senhor. O Senhor está falando nessa noite, é uma testificação. Ali na cadeira, eu comecei a agradecer ao Senhor por esta palavra, porque eu não sabia o que o Alessandro iria ministrar. E esses dias na minha devocional, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma, e eu mando mensagens, aquilo que Deus vai falando, e aqui eu anotei algumas coisas no meu devocional que Deus começou a me mostrar que Ele faria nesses dias na igreja. E uma das coisas que eu anotei aqui foi: eu ouço barulho de chuva sobre um terreno que por baixo está cheio de sementes. E na minha devocional, eu via um terreno que ele estava preparado, era um terreno preparado aos olhos humanos, não tinha nada por cima. Escute isso, igreja, essa palavra é para você, é para aqueles que creem nessa noite. O terreno não havia aparência nenhuma de um terreno que daria sementes frutíferas, árvores, mas naquele momento, na minha devocional, no meu momento com Deus, eu via, o Senhor me levava a ver por baixo da terra. Os meus olhos, eu via por baixo da terra. Olhos naturais não podem ver, e eu via debaixo daquela terra muitas sementes, e o Senhor dizia para mim: olha para essas sementes e comece a ouvir o som da chuva que está vindo, porque há muitas sementes que já estão no ponto certo de florescer. E sabe o que queima no meu coração nessa noite? É tanta gratidão a Deus por estar numa igreja viva, onde Ele é real, aonde Ele fala, aonde Ele testifica a palavra dEle. Isso impactou meu coração. Em nome de Jesus, eu quero passar para o pastor para ele orar agora, porque eu sei, queridos, eu sei que não é sobre todos, é sobre aqueles que realmente têm entendido e ouvido a voz do Senhor nesses dias. Se você é essa pessoa, ouça o som da chuva, como aquela canção que diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é suficiente para derramar chuva sobre essa terra. Eu quero agora, pastor, você ora ou eu oro? Vamos adorar por um instante. Vai lá, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ele está aqui, Ele testifica essa palavra no nosso coração. Cante forte. Você que crê que as sementes estão sendo ativadas dentro de você, vem aqui para frente, corre, fala: eu creio que as sementes de Deus, eu creio que esta visão tem a ver comigo, eu creio que vai brotar, eu creio. Eita glória! Vai orando em línguas, Oh! Vem aqui para ser ativado, irmão. Venha pela fé, não venha por vir, mas já vai vendo o vale de morte se transformando em vale de bênção, terra seca se transformando em jardim florido.
novo ânimo, nova expectativa. Diga: eu creio, cante. Sim, eu creio no Deus do sobrenatural. Eu ouço o Espírito me dizendo, eu ouço claramente o Espírito Santo dizendo: diga ao meu povo que reviravoltas sobrenaturais vão acontecer nessa estação. O Senhor está dizendo: reviravoltas sobrenaturais vão acontecer na próxima estação. Essa estação é agora, irmão. Foi profetizado aqui no início do mês que nós entramos numa nova estação. Deus nos levaria a uma nova estação. Eu queria que você agora colocasse as suas mãos na posição de receber. Nós vamos orar. E que você somasse a sua fé. Junte a sua fé à minha agora. E nós vamos crer, declarar e profetizar as reviravoltas sobrenaturais de Deus agora. Senhor, eu sei, Pai, que no coração de muitos aqui não vai dar. Talvez na mente esteja ministrando que é difícil, que é complicado, que é muito desafiador, que não tem saída, que não tem como. Mas diz o Senhor a nós hoje à noite pelo Teu Espírito: eu, Senhor, vou soprar favor. Uma reviravolta sobrenatural estará sobre vocês. Pai, nós queremos tomar posse como igreja hoje de um mover que não vem dos homens, de portas que não são abertas por homens, de coisas que não são feitas por mãos humanas. Mas, Pai, não é a influência humana que vai fazer, é o poder de Deus que vai nos visitar e vai liberar as bênçãos sobre nós. Eu creio em reviravoltas sobrenaturais sobre causas perdidas, reviravoltas sobrenaturais sobre diagnósticos médicos, reviravoltas sobrenaturais sobre emoções comprometidas, reviravoltas sobrenaturais sobre a vida ministerial de pessoas, reviravoltas sobrenaturais sobre profissões nesta noite, reviravoltas sobrenaturais sobre a expansão de negócios, reviravoltas sobrenaturais. Assim diz o Senhor sobre a tua fé. A atmosfera deste lugar está mudando agora. As mãos do Senhor estão sobre você. As mãos do Senhor estão sobre todo aquele que crê. O Espírito do Senhor quer que você vá para casa hoje crendo. O teu vale de morte é mudado em vale de bênção. Não existe vale de morte na tua vida. Aonde o inimigo disse tem morte, tem incapacidade, tem inferioridade, Deus está dizendo: sempre as minhas sementes estiveram aí. Tudo que você precisa, filho, tudo que você precisa, filha, tudo pelo qual você já tem orado há muito tempo, tudo já está dentro de você. Deus já colocou dentro da semente a árvore, o fruto, a floresta toda. Deus já colocou dentro de um peixe o potencial de nadar. Deus colocou dentro de uma árvore o potencial de voar. Deus colocou na terra o potencial de produzir. Deus colocou nos seus filhos o seu Espírito Santo. E Ele opera em nós, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Com toda a fé do seu coração, declare isso: o poder de Deus opera em mim. O poder de Deus opera em mim. O Deus do sobrenatural opera em mim. Senhor, abençoa os meus irmãos. E eu creio nessa estação
Que a chuva venha para a glória de Deus. Que a chuva venha para a glória de Deus. Que a chuva venha para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Ministra para pelo menos 5 pessoas. A chuva virá sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A chuva virá sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A chuva virá sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te guarde. E que venham as chuvas do Senhor sobre as sementes do povo dele. Deus abençoe você que está em casa, para a glória de Deus.